Hoje é o Dia do Pai, vamos falar um pouco sobre a figura masculina. Certa vez havia um adulto e dentro dele havia um grande vazio. E esse adulto, ele tentava preencher esse vazio com diversas coisas. Era com bebida, com relacionamentos, comida, compras. Muitas vezes até chegava ao extremo da velocidade, ao trânsito. Mas mesmo fazendo tudo isso, parecia que algo lá dentro ainda permanecia vazio. Havia um buraco lá no centro do seu coração. E mesmo tentando de todas as formas preencher algo que ele não sabia com o que, aquele vazio permanecia. Ora, momentaneamente, sumia, mas quando menos esperava, aquele vazio retornava com tudo. Foi aí que ele percebeu que aquele vazio ele pertencia a um menino, ao seu menino interior. Aquele menino que havia ficado com muitas queixas, com muita saudade e com muita ausência do pai, pois ele crescera sem conhecer o pai, porque aquele homem havia sofrido um acidente quando ele tinha 2 anos de idade. Então, trago essa história hoje para falarmos um pouquinho da questão do masculino. Assim como esse menino, a questão do vazio deixado pelo pai ou pela mãe, agora nós vamos discutir o vazio do pai. Nem sempre este vazio é de forma intencional. Então, as crianças, elas têm muita capacidade de gerar dentro delas alguns sentimentos e algumas interpretações. Então, apesar do pai estar ausente por uma questão do destino, foi um acidente, não foi algo assim que o pai abandonou a criança, mas no inconsciente deste menino, ele interpreta como se fosse um abandono. E ele cresce sentindo essa ausência do masculino. E por mais que a mãe tente trabalhar, que a mãe tente dar o 100% e fazer a parte do pai, ou que a mãe case novamente, aquela ausência do pai biológico, ela permanece. Então, o que é necessário nestas situações? Nestas situações, é necessário fazer um trabalho voltado para a criança, aonde ela compreenda que, apesar das circunstâncias do pai não ter condições, a fatalidade ocorreu, este pai ele existe e a força do masculino chega até essa criança independente de onde o pai esteja. E isso ocorre com qualquer criança. Então, vamos dizer, a mãe é solteira e não revelou o nome do pai para a criança. O ideal é que a mãe diga: você tem um pai, só que nós não temos convívio com este pai. Então, a criança é diferente de dizer: não, você não tem um pai. Ela tem um pai. E tomar este pai significa incluí-lo na história como foi. Então, o seu pai, a mamãe, né, teve um relacionamento com ele, mas não deu certo, e depois a mamãe não soube mais aonde o papai foi, mas ele existe e você é muito amada e muito desejada por nós.
E para a criança, ela necessita saber, né, principalmente que ela pertence tanto ao masculino quanto ao feminino. Há uma tendência entre as mulheres, não digo todas, mas há uma tendência quando ocorre um divórcio, os pais se separam, da mulher às vezes descrever a imagem do homem, do seu esposo, para a criança. Então, ela descreve aquela imagem do marido. Ah, ele me traiu, ah, ele me abandonou e tal, ele foi terrível, e passa a sua imagem do marido para a criança. Então, o ideal é que a criança veja o pai como pai, a figura paterna como paterna. E a relação entre ex-marido e ex-mulher, ela deve ser tratada entre ex-marido e ex-mulher. A criança continua sendo filho, continua amando o pai, amando a mãe. Há muitas situações em que a criança, se faz um cartãozinho pro Dia dos Pais, a mãe se sente traída. Daí aquela criança não sabe se ela atende o pai, se ela atende a mãe. E fica dividida. E se sente culpada pelas dores da mãe ou pelas dores do pai. Então, saber separar o que é uma questão de ex-relacionamento e do que é a questão pai e mãe é muito importante. E o vazio deixado para o pai, deixado pelo masculino, ele dificilmente é preenchido com outro homem, um padrasto, um avô, é realmente a figura paterna. Então, a questão, né, desse resgate da criança interior, quem faz é o adulto, eu adulto. Então, vamos dizer, eu, Iliane, tive ausência de pai enquanto criança. O que eu tenho que observar hoje? Quais atitudes eu tenho que me colocam na condição de infantilidade quando eu tenho um relacionamento, meu marido, ou quando até mesmo vou para o trabalho, eu tenho relações infantis. Sabe aquele tipo de atitude assim? Você não me dá o suficiente, você não me cuida o suficiente. Então é necessário olhar. Hoje eu não sou mais aquela criança frágil. Hoje eu sou uma mulher. Como adulta, o que eu posso fazer para curar essa menina que sofreu ausência? E este olhar principal é de aceitar, não julgar o pai. Então, a figura paterna, ela tem dois lados sempre. O pai humano, este pai humano, ele deve ser visto como ele é, aonde ele planta e colhe as ações, as suas ações, o resultado das suas ações. Não sou eu que vou lá ensinar para o meu pai como ele deve fazer, até porque ele não vai ouvir. Então, meu pai, como adulto, ele é capaz de carregar as suas dores, os seus problemas e as consequências das suas ações. Quanto mais eu julgo meu pai, de certa forma, mais distante, mais enfraquecido eu me torno. Porque toda a força para o trabalho, a força de sair para a vida, ela vem do pai. E é isso que eu preciso receber dele de mais, né, de mais urgente, de mais forte, que há as bênçãos. E quando eu nego meu pai, eu excluo, eu não tenho pai, meu pai não tá mais aqui, meu pai me abandonou, eu me coloco na situação de vítima, eu excluo a metade do que há em mim. Eu excluo a metade do que há no meu ser, no meu sangue, na minha genética, no meu emocional e nas minhas bênçãos. Então, o pai humano tem qualidades, tem defeitos, às vezes fez coisas horríveis, mas a figura divina do pai é aquela figura assim que eu devo me apegar, porque o pai deu algo divino que foi a vida, e a vida não há como você retribuir a vida. Ele permitiu a você a existência. Então não tem o que você faça, o que você, não há dinheiro, não há progresso,
Você sempre estará em dívida com os seus pais por ter dado a vida. É algo divino, é algo impagável. E quanto mais eu consigo incluir o meu pai no meu ser como ele é, humano, mais as situações, a vida se torna mais leve, as relações. Eu consigo ver aquele homem dentro das suas fragilidades, mas não como pequeno, como alguém maior do que eu. Porque nossos pais, independente da situação que ocupe, independente se ele matou alguém, independente se ele fez coisas horríveis, se ele é o presidente, se ele é o pedreiro, se ele é, independente de qualquer profissão, de qualquer situação, sem desmerecer nenhuma delas, aquele pai é o pai certo. Eu nasci na família certa. Temos a mania de ficar querendo romantizar as histórias, achando que o pai do vizinho, aquele pai que deu tudo, aquele é o certo. Não, o pai certo é aquele que te permitiu a existência. E uma mãe, sem desmerecer a figura das mães, que eu julgo ser muito importante e fundamental para uma criança, uma mãe nunca vai conseguir fazer a parte do pai. A mãe consegue fazer o máximo dela como mãe, o máximo. Eu não digo que não seja fundamental, mas a outra metade que vem do masculino, que é do pai, não cabe à mãe. É o homem, é o masculino. Então, tanto que para formar a vida, precisamos do masculino e do feminino. Essas duas forças juntas, elas dão a vida. Então, comece a observar como eu olho meu pai com dor. Eu me coloco no lugar de pequena, quando olho para o meu pai. Meu pai faleceu. Aonde ele permanece se ele não está aqui no plano físico? Meu pai continua sendo pai, a força que vem dele continua independente de onde ele esteja. Então não existe dia dos pais sem pai. Esse pai existe e ele está em algum lugar. O pai, ele vem te dando a força, a sustentação, a coragem para seguir em frente, mesmo estando em outro plano. Então, Dia dos Pais sem pai não existe. Dia dos Pais é com o pai. Ele está em algum lugar. Tem muitas crianças até que eu trabalho que eles dizem assim, eu não tenho pai. Daí você diz assim, não, você tem um pai, mas você não convive, você não conheceu. Mas este pai, ele existe, ele está em você. Então, quando alguém te perguntar sobre o seu pai, você diz assim, eu tenho um pai, mas eu não tenho convívio com ele neste momento. Porque isso torna mais fácil. Imagina assim, você aleijar uma pessoa, né? Ela tendo essa figura masculina, independente de onde esteja, e você dizendo, não, você não tem dois braços, você só tem duas pernas, e a pessoa ali com os dois braços, entende? Então, assim, é importante olhar para essa figura masculina e dizer, eu sou pequena, você é o grande. Eu recebo a força, a coragem, a vida, a força do trabalho que vem de ti. E o que eu não posso mudar, eu aceito. Até mais.